Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Cientistas políticos veem a ideia de um governo mundial como um caminho sem volta, algo inevitável. A Bíblia prevê claramente que pouco antes da volta de Jesus, esse fenômeno acontecerá. Forças religiosas e forças políticas se unirão. Contudo, as leis que serão estabelecidas serão uma afronta a Deus e o seu povo. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Apocalipse 17, versos 13 e 14. Como o mundo vem se preparando para cumprir esta profecia? Até o século XIX, poucas organizações internacionais de amplo espectro haviam sido formadas. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas organizações de caráter mundial começaram a ser criadas, reduzindo gradualmente a soberania das nações. De todas as organizações internacionais criadas, a que sobreviveu e se consolidou foi a ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada em 24 de outubro de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada com os seguintes objetivos: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. A ONU prosperou desde a sua criação. Quando a ONU foi criada, ela contava com 51 países membros. Hoje, ela conta com 193. O que pensa a ONU sobre a necessidade de uma governança mundial? Embora não entenda a necessidade de um governante global, o secretário-geral da ONU, Guterres, diz que é preciso trabalho conjunto. Ou seja, nenhuma nação deverá tomar suas decisões sem levar em conta os interesses das outras. Por que tantas nações têm aderido à ONU? Não concordar com as decisões da ONU traz sérios prejuízos econômicos e políticos a países dissidentes. Nações como Irã, Venezuela, Cuba e Coreia do Norte são exemplos de nações que tiveram e têm grandes prejuízos econômicos por não concordarem com as deliberações da ONU. Com a globalização e os avanços tecnológicos nas áreas de comunicação, serviços e comércio, nenhuma nação poderá ter o direito de tomar suas decisões sem considerar o impacto que elas terão sobre as demais. Eis a razão por que o Brasil é constantemente criticado e até boicotado por causa de sua política ambiental. Na pandemia, as decisões de um país poderá afetar o destino de outro país, de maneira que os países sofrem o tempo todo interferência de organismos internacionais em sua política local. Como um país pode depender da tecnologia, alimentos, remédios, insumos de outro país, esse país não poderá tomar suas decisões sem considerar as necessidades dos demais. Exemplos: a China depende do ferro produzido no Brasil para fabricar seus produtos. O Brasil depende de insumos farmacêuticos da China para produzir seus medicamentos. A China depende dos alimentos produzidos no Brasil para alimentar sua enorme população. Ou seja, a China depende do Brasil para se alimentar e o Brasil depende da China para se medicar.
Um país distante depende do outro para vender os produtos fabricados por suas empresas. Um país depende do outro para controlar uma pandemia. A globalização tornou inevitável a perda da soberania nacional e inevitável uma governança global. De maneira que as nações precisam se unir se quiserem prosperar e resolver seus problemas internos. Como os líderes religiosos veem esse movimento? Em 2004, o Papa João Paulo II pediu uma liderança mundial para apaziguar os conflitos entre as nações. Em 2009, o Papa Bento XVI pediu que uma autoridade mundial coordenasse a política econômica mundial. Mas, atualmente, entre os grandes líderes, quem está assumindo a posição de grande líder mundial? Vejamos o que dizem os jornais. Defendendo uma nova economia, onde os meios de produção respeitem o meio ambiente e seja feita uma justa distribuição de renda, o Papa Francisco tem se consolidado como o maior e mais influente líder global do momento. Veja a conclusão de uma pesquisa feita pela Associação de Organizações de Pesquisa Gallup Internacional. Mais uma vez, o Papa Francisco é o líder global mais popular e positivamente melhor avaliado entre as lideranças mundiais. É o que diz o levantamento sobre a avaliação de líderes mundiais realizado anualmente pela Associação de Organizações de Pesquisa Gallup Internacional. A informação foi divulgada pelo correspondente do periódico espanhol ABC no Vaticano, Juan Vicente Bou, e publicada originalmente no Seminário Católico Espanhol Alfa e Ômega, na quinta-feira, 5/3. No cenário global, o Sumo Pontífice obteve 53% de opiniões favoráveis contra 23% de desfavoráveis, o que gera um saldo positivo de 30 pontos. No ano anterior, Papa Francisco contava com 51% de opiniões favoráveis, o que demonstra uma estabilidade e uma consolidação do pontificado e ações de maior liderança da Igreja Católica no mundo. Além do Papa Francisco, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron são os únicos que obtêm saldos positivos, utilizando a fórmula da opinião favorável menos opinião desfavorável. O levantamento foi realizado em 50 países de todo o mundo. Cerca de 50 mil pessoas foram entrevistadas, numa amostra representativa de 1.000 pessoas por país, entre novembro e dezembro de 2019, pessoalmente, via telefone ou pela internet. A margem de erro é de 3% para mais e 5% para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Mais números. Paradoxalmente, o país que mais aprecia o Papa Francisco é ortodoxo, a Romênia, com 88% de opiniões favoráveis, seguido pelas Filipinas, Líbano, Colômbia e Itália. A Espanha é o 10º país que mais valoriza o Sumo Pontífice, com 71% de opiniões favoráveis. A simpatia pelo Papa é notavelmente forte entre os maiores de 65 anos, com 86%, mas o equilíbrio positivo está em todas as faixas etárias, incluindo os mais jovens, entre 18 e 24 anos. Mesmo em meio aos desafios recorrentes em todos os continentes, como as guerras civis, crises econômicas e desigualdades sociais, é possível observar que o caráter humanitário, solidário e defensor da justiça social do Papa Francisco faz dele a liderança popular e mais querida no mundo. Em 1798 tivemos a prisão do Papa Pio VI pelos generais de Napoleão. Estudiosos das profecias viam neste evento o cumprimento de Apocalipse 13, verso 3. Contudo, a profecia prediz a recuperação do prestígio da besta. Estamos diante do cumprimento desta profecia? Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.